Ora bem, portanto, tínhamos ficado no Concílio de Trento e hoje vamos entrar nas igrejas políticas. Digamos, hoje, também, eu queria apresentar basicamente 3 temas que acabam por ser aqueles temas que têm implicações mais diretas para nós. Ou seja, nós tivemos a fazer uma história da arquitetura de igrejas do 400 e do 500 à maneira de como se costuma fazer esta história, ou seja, contando quem são os arquitetos e o que é que eles fazem, mas submeter isso a alguma crítica, porque a maior parte destas arquiteturas, nomeadamente como viram o Bramante, por exemplo, tem uma visão paganizante do que é o espaço de uma igreja. Um espaço que não é um espaço para a liturgia, um espaço que não é um espaço sequer para uma assembleia, é um espaço para uma relação qualquer com um Deus que também não é o Deus cristão. E, portanto, durante a primeira metade de 500, há uma espécie de dissolução e perda do que é esta arquitetura de igrejas. E isso, este período assim entendido, tem muito de paralelo com o nosso, na medida em que a arquitetura é entendida como uma coisa com regras próprias, que vale por si, com valores que são próprios, que valem por si, e que portanto, não tem que prestar contas a ninguém. Não tem, portanto, uma vez num colóquio aqui, houve alguém que, quando me fizeram aquela pergunta delicada, se eu achava que uma pessoa que não fosse católica podia construir uma igreja, e eu disse que o Vô Baltazar dizia que não, e que tentei explicar com a história que já vos contei do estádio de futebol. Houve alguém que me disse, mas o professor daqui da casa, mas o arquiteto não tem uma competência genérica que lhe permite resolver todos os problemas. Eu disse, mas, com certeza que sim, eventualmente terá essa competência. Agora, ele tem que saber o que é que vai formalizar. E, portanto, um estádio de futebol ou uma igreja não é aquilo que o arquiteto quer, nem é simplesmente uma coisa que tem valor exclusivamente estético. Tem um valor antropológico, tem um valor ontológico, tem um valor de correspondência ao tema, como vimos com a questão do crucifixo, do Vasari, a história contada pelo Vasari, do Donatello e do Brunelleschi, não é? E, portanto, esta primeira metade de 500 conta uma história de um entendimento da arquitetura autónomo, autossuficiente, que leva que contém uma absoluta incompreensão do que é, de como é que deve funcionar e como é que é o espaço de uma igreja, e que leva, portanto, a igrejas que, como alguém dizia, podendo ser obras de arte, não são igrejas. O que é que, na segunda metade do século, em finais do século, começam-se a constituir gradualmente, muito em função da Reforma Católica, do Concílio de Trento, da pressão das ordens religiosas, começa-se a constituir, de facto, qualquer coisa que eu digo que é propriamente arquitetura e propriamente arquitetura de igrejas. Não esquecendo o caso do Bernini, é paradigmático, quer dizer, e outra vez é paradigmático da situação em que nós estamos agora. Ele usa a linguagem que tem, e instituiu-se com o 400 a linguagem clássica, portanto, as ordens clássicas, o jónico, o dórico, o coríntio, e depois o toscano, etc. Portanto, é aquela linguagem que ele usa, mas já não vai à procura de uma arquitetura autónoma, de uma arquitetura que vale por si, de uma arquitetura que vai buscar modelos que são os modelos antigos canonizados pela tratadística, o Panteão e outras coisas à romana, às basílicas, etc. Mas usa aquela linguagem para criar ambientes, e eu acho que esta palavra é importante, ambientes que correspondem às expectativas das pessoas e às exigências, no caso concreto, da instituição igreja que pede aquelas arquiteturas. E isso nota-se com 3 casos típicos que eu vos vou mostrar. A arquitetura jesuítica, que é uma arquitetura que
manifesta uma certa personalidade e uma certa clareza de objetivos neste Estado, as indicações de São Carlos Borromeu, no tratado que faz, Instituições Fábrica, e depois um caso paradigmático já em 600, que é o Bernini, por oposição a um arquiteto que é valorizadíssimo no período barroco, mas que vale sobretudo, digamos, pela engenharia formal das coisas que faz, que é o Borromini. Mais do que construir ambientes, faz invenções geométricas construídas, que continuam a ser muito valorizadas pelos arquitetos contemporâneos e que continuam a ser muito valorizados na maior parte dos livros de arquitetura, mas que de facto não constroem, não respondem à expectativa que as pessoas têm destes ambientes para os usos que lhes são pedidos. Portanto, em suma, é isto que eu quero mostrar. E esta aula é bastante importante, na medida em que mostra exatamente aquilo que me parece ser absolutamente fulcral num processo de construção de igrejas, e que é, digamos assim, se calhar a coluna vertebral deste curso, que tem a ver com o diálogo que se estabelece entre o dono de obra e o arquiteto. Quer nas arquiteturas jesuíticas, em que o próprio arquiteto faz parte da ordem e constrói aquilo que é acordado com o provincial, quer no Tratado de São Carlos Borromeu, no diálogo que ele tem com o arquiteto Pellegrino Pellegrini, em que há um cruzamento de informações, um cruzamento com reverência de mútua parte, porque no Tratado de São Carlos ele muitas vezes repete, e veremos ver isso mais à frente, mas repete muitas vezes sobre este assunto, discuta-se com o arquiteto, mas também diz, por outro lado, isto seja supervisionado, estreitamente supervisionado pelo bispo. O bispo se pronunciou sobre isto. Portanto, a construção da igreja decida num diálogo entre o arquiteto, responsável pelas partes formais, e o bispo, o dono de obra, responsável por saber a que é que uma igreja deve corresponder. E depois também, no caso do Bernini, sempre procurando sempre a melhor solução para os casos concretos, sempre em diálogo com muitas vezes as obras que ele tinha com o Papa, e de uma maneira muito interessante, não sei se conseguiremos ver isso, mas antecipo desde já, como ele, como é que eu ia dizer, numa caridade, é uma arquitetura, a arquitetura que ele faz é uma arquitetura caridosa, ou seja, ele quer dar às pessoas a experiência da vida, do orado da igreja que faz. Por exemplo, em Santo André al Quirinale, ele, pela tensão do espaço, pelas representações que faz, primeiro Santo André crucificado, depois Santo André na Glória, ele quer facilitar, introduzir, orientar a oração das pessoas, a própria... Portanto, há como que uma tentativa, não de... a obra de per si, antes pelo contrário, quer dizer, a máxima humildade da execução arquitetónica, que quer quase, de um certo ponto de vista, quer quase desaparecer e que se concentra, sobretudo, nos efeitos sobre as pessoas. E efeitos esses que não são aqueles efeitos que o arquiteto diz, para fazer ver as coisas muito bonitas, mas aqueles efeitos que têm a ver com a própria experiência da igreja. Haver como que literalmente uma presentificação da vida do santo, uma representação com os ambientes que cria da vida do santo. Isso acontece em várias circunstâncias. Pronto, digamos que este é o sumário da aula que hoje tentarei aqui fazer. O Jesus, como vos disse, não é o paradigma da igreja jesuítica. É uma igreja feita, encomendada pelo cardeal Farnese, que quer fazer uma igreja que já tem qualquer coisa de arquitetura da Reforma, mas ainda está muito determinada
pelo estilo antigo, por considerações que não têm a ver com a finalidade da igreja, têm a ver com certos valores de representação, certos valores de nobreza que se achava que o edifício tinha que ter, como por exemplo a consideração que a igreja tinha que ter uma abóbada, etc. Quando Alberto dizia que nas situações em que há problemas acústicos que se deve usar um teto, portanto, claramente nós percebemos que ainda a Igreja de Jesus ainda não está pensada para ser igreja, está pensada para ser um edifício nobre, representativo, ainda não pensada para ser igreja. Contudo, note-se que o projeto original do Vignola é um projeto que faz eco da vontade da Companhia de Jesus de que seja um edifício muito pobre, muito limpo. E só a seguir, em 1622 é um ano de charneira, é o ano em que são canonizados aqueles 4 santos que eu vos disse, os três espanhóis e um santo, que é o Santo Inácio de Loyola espanhol, a Santa Teresa e o São Francisco Xavier e o São Filipe Neri. Portanto, os romanos dizem chauvinisticamente que foram canonizados 3 espanhóis e um santo. O santo é o Filipe Neri e os outros não. 1622 é um ano de charneira e a partir daqui, de facto, deixa de ser é como se a Reforma Católica visse que a coisa tinha funcionado, não é? Que o Concílio de Trento tinha funcionado com aqueles santos, com aquelas coisas, se visse que, de facto, se estava aí pelo caminho certo. E então adquire-se uma postura de maior desenvoltura e deixa-se ter aquelas preocupações rigoristas e pauperistas de pobreza de expressão que resultavam muito das críticas que tinham sido feitas por Lutero e pelos calvinistas e por todo o protestantismo. E, portanto, os próprios jesuítas, a Igreja vai ser completamente transformada após essa data, exatamente por indicação do próprio superior, do Padre Oliva, que percebe que um certo Fausto, um apelar para os sentidos, mas num sentido de uma caridade para com as pessoas, quer dizer, de dar-lhes aquilo que mais as ajuda a perceber aquilo que se passa lá, se é com ouro e com pinturas de trompe-l'œil, depois que seja com ouro e com pinturas de trompe-l'œil, mas neste sentido dar esta coisa. Portanto, sai-se de uma visão mais ascética para se entrar naquilo que é propriamente o barroco, portanto, aquela explosão de formas, aquele sensualismo todo que procura responder a ser persuasivo junto das pessoas. Portanto, digamos, a Igreja, contudo, o Vignola já ecoa qualquer coisa que será o princípio dos jesuítas, portanto, como vos disse, é uma igreja atarracadinha, é uma igreja em que as proporções, quer dizer, é uma igreja que tende ao compacto, quer em planta, quer depois em secção. A secção é um retângulo abaixo da arcada é um retângulo abaixo. Aqui, assim, este retângulo também é um retângulo pouco longilíneo. As outras igrejas, como vos disse, Santa Andreia e Santa Susana, serão mais. Portanto, já tem qualquer coisa disso. Estão vivos? Vejam a secção. Esta secção do retângulo abaixo, a planta curta, claramente é um espaço em ala, um espaço já pensado para a celebração e para a pregação. E estas, Santo André del Valle, já são mais compridas e mais estreitas, portanto, enfatizando-se mais o percurso, menos a questão da pregação e da aula. E são muito... Vejam, aqui assim percebe-se bem, não é? Como a nave desta é mais larga e mais curta. Como os transeptos e a ábside são mais curtos também. Portanto, é um espaço muito mais centralizado, muito mais homogéneo, muito mais compacto. E como este de Santa Maria em Vallicella, mantendo a mesma planta, é qualquer coisa mais
e incido sobre outros elementos, incido mais sobre o percurso, menos sobre o espaço em aula, sobre a igreja sim. Ok, igrejas jurídicas. Então, os jesuítas nos seus textos falam com muita frequência naquilo que eles chamam o modo nostrum, a nossa maneira de fazer. E atenção, isto não corresponde propriamente a um estilo. Tem mais a ver com, é caracterizado por uma certa normatividade, portanto, uma certa semelhança de todas as coisas e com uma constância tipológica. Portanto, há uma certa indiferença dos jesuítas pelo estilo, por todos os aspectos que têm a ver com uma expressividade estética, mas há, pelo contrário, uma grande preocupação com a questão tipológica e com a questão de uma certa pobreza no fazer as coisas. E isso nota-se, porque, por exemplo, nesta época ainda estavam a ser construídas igrejas jesuíticas na Bélgica, num estilo neogótico, num estilo gótico. Ou seja, não se pode dizer propriamente neogótico, porque ainda era uma continuação do gótico. Ser clássico, ou ser gótico, ou ser maneirista, era uma coisa que não lhes interessava. O que lhes interessava é que a igreja ecoasse um espírito pobre, essa era uma preocupação delas, e respondesse funcionalmente àquilo que se pedia. Sendo que tinham outras duas preocupações muito prementes, que era que a construção fosse barata. Naqueles primeiros tempos a ordem era pobre, a construção fosse barata e os tempos de construção fossem rápidos. Fosse uma coisa que pudesse ser feita rapidamente. Diz ele que a construção das nossas ocupações seja adapta aos usos religiosos, seja simples, salubre, funcional, que essa testemunhe em alguma das suas partes, e que essa não testemunhe, não tenha que testemunhar em nenhuma das suas partes o desejo de surpreender, nem pelos materiais, nem pelo estilo. Que esse seja o assunto da edificação, que não seja feita para o Fausto, nem para ser admirado. Isto é o padre Aquavita que diz logo nos primeiros tempos. A partir da morte de Sisto V, 1590, passado o fervor reformista, passa a haver uma relação mais confiante relativamente às propostas do mundo e então há a aceitação das expressões barrocas. Portanto, entre 1520 e 1590, 1622 vai havendo progressivamente um suavizar deste entendimento. De qualquer modo, este primeiro momento, a seguir a 1558, em que eles viviam, a ordem estava a crescer muito, era preciso fazer muitas construções e eles sofriam muito o facto de não haver pessoas competentes para fazerem uma coisa barata, rápida, bem construída, que respondesse às necessidades. E veem como uma graça o facto de, em determinada altura, entrar para a ordem, já em idade relativamente avançada, um mestre de obras de Ferrara, que se chama Giovanni Tristano, que entra em 1558, e que será o responsável por uma espécie de gabinete técnico da província de Roma, do centro de Roma, gabinete técnico da ordem, e que vai desenhar uma catervada imensa de igrejas e colégios, etc. Inclusive é o projeto original, o projeto primeiro daqui de São Roque, é dele. E tudo isso está na Biblioteca de Paris. Tristano. Giovanni Tristano. Portanto, é um arquiteto de Ferrara, feito jesuíta e idade avançada. Sem ele, diz uma carta do jesuíta, não há quem saiba desenhar e ordenar as coisas no modo nosso. Portanto, criou um gabinete central de projeto entre 1558 e 1586. E esta é propriamente aquilo que nós podemos chamar a arquitetura jesuítica, esta arquitetura de traço pobre, funcional, que criam aquilo que eles chamam o conciliários edificatórios, portanto, o conselho das edificações. E que apresenta
quais são os traços principais dele. Portanto, já disse esta pobreza, esta funcionalidade, esta preocupação com a salubridade, absoluta despreocupação e quase ignorância propositada da questão dos estilos, a fuga ao maneirismo, portanto, a fuga a uma compreensão erudita da arquitetura, e também muito por causa das pessoas, ou seja, aqueles eruditismos maneiristas eram coisas que escapavam à generalidade das pessoas a quem as igrejas jesuítas queriam chegar. Dizem, por exemplo, que seja visível a memória da pobreza. Fuga ao maneirismo que se colocava longe da compreensão popular. A distância do tom culto e da contemplação do antigo. Portanto, aquela preocupação com o antigo, que era muito presente nas coisas que diz o Serlo, e o Palladio, e o Alberti, e que existiam nas igrejas do Bramante. Tudo isso é posto de parte. Exigência de escolhas tipológicas precisas, a igreja em aula ou a igreja salão. Havia, contudo, uma distinção que eles faziam e que se manterá praticamente até à extinção da ordem, entre a construção dos alojamentos das casas, dos colégios e das casas e a igreja. No primeiro momento, cria-se também uma igreja pobre. Num segundo momento, já se admitia que a igreja não fosse pobre, ou seja, o padre Oliva, que foi o responsável pela transformação da igreja do Jesus, de introduzir uma riqueza que ela originalmente não tinha, ainda advogava e continuava a advogar que as casas deviam ser pobres, bem construídas, sólidas, quer dizer, dando uma imagem, transmitindo uma imagem de dignidade, de decoro, que também é outra palavra que aparece, e que está muito presente no Tratado de São Carlos, o meu, que é mais ou menos, portanto, são abordagens convergentes, digamos assim. Portanto, há logo uma consideração do espaço da Igreja como devendo ter outro valor e devendo funcionar de outro modo. Por ser dirigida às pessoas, admitia-se que fosse um espaço mais retórico, mais persuasivo. Tristano gerava a conciliação, portanto, havia uma ideia geral, um plano geral, e este Giovanni Tristano, de cada vez que havia um sítio para ser construído, ele fazia a adaptação da ideia geral às possibilidades dos lugares e da congregação. A consideração na Igreja do papel da pregação, dos sacramentos e da participação coral do povo na liturgia. Um espaço unitário, um retângulo curto, valorizar ao máximo a compacticidade, redução dos espaços secundários. As capelas laterais são menores, têm pouca dimensão, não eram admitidas as capelas de família, como acontecia noutras igrejas. Cobertura plana, inexistência ou sugestão apenas do transepto, outra vez o espaço compacto. A área da capela mor era coberta com abóbada, mas sem ábside. Muita imagem de São Roque. São Roque é um projeto típico, é um bom exemplo. E depois a igreja variava entre estas duas modalidades, quer dizer, entre a modalidade pobre, simples, como a igreja de São Roque, e o Jesus de Roma, em que, com a cúpula sobre as coisas, etc. No meio disto, havia algumas variações. Uma igreja sem cor para os monges, contudo, era um traço característico a existência de tribunas altas, por cima das capelas laterais, que permitiam ver para dentro da igreja de onde os jesuítas podiam rezar a liturgia das horas. Existem projetos, existem desenhos deste projeto? Da Biblioteca de Paris, vou mostrar agora. Deixa eu ver se já tenho aqui. Portanto, enviam-se através de procuradores planos tipos comuns que aqui em Roma foram elaborados nos edifícios da nossa companhia às províncias, a fim de que através deles
tenham instruções e luzes sobre a forma que aqui julgamos devem ter comumente os nossos edifícios. E deseja-se que se dê a seu tempo que seja avisado se houver algum inconveniente, a fim de que se possa aperfeiçoar esses desenhos para o fim que se persegue, que é na nossa companhia uma certa uniformidade deste aspecto, pois que o tempo e as despesas para escrever tantas vezes a Roma e para indicar os detalhes da forma que se decide ter nos edifícios que se deveriam ter nas diversas províncias é prejudicial. E assim poderemos usar estes planos tipo com estas ditas limitações. Primeiro, que oferecendo-se ocasião para construir, o padre provincial, depois de ter discutido com os seus consultores, nos escreva pedindo licença para fazer o edifício. Portanto, esta ideia do gabinete central que coordena tudo. Pedindo licença para fazer o edifício, segundo a regra do ofício do providencial, e especificando as razões e as causas do seu parecer, que no seu parecer o determinam. Quer a comodidade que se oferece para fazê-lo e esperará a resposta que enviaremos de longe. Segundo, que indique no tipo daquele edifício se esse será em todo igual a algum dos ditos planos tipos ou de qualquer forma outra, intermédia. Terceiro, que pela aventura, se por acaso o edifício devesse ser diferente em qualquer coisa importante dos ditos desenhos, explicar-se-á em detalhe os aspectos nos quais deve ser diferente, referindo-se ao original do desenho em exame, a fim de que, através desta, nós possamos perceber melhor a diversidade e explicará brevemente as razões pelas quais lhes parece que se deve mudar. Portanto, estão a ver uma estrutura centralizadora e organizadora de todo o processo. Desenho. Génova, portanto, estas são igrejas, são planos de colégios com igrejas inseridas para várias partes de Itália. Portanto, como veem, esta, por exemplo, muito semelhante classicamente, os colégios jesuítas têm 2 claustros, para os noviços e para os professores. Não é? A igreja, que pode estar no meio ou não, isso não é determinante. E uma igreja que tenta sempre um espaço homogéneo, mas que às vezes tem estas variações de ter ou não ter transepto. É invulgar ter uma ábside redonda, aqui assim isto acontece, mas este é o caso típico. Outros planos. Às vezes são feitas 2 soluções. Vejam aqui. Portanto, esta sempre de uma maneira retilínea e esta com a ábside redonda. E esta com naves laterais, esta sem naves laterais. Os 2 claustros. Outra. Planta e secção. Esta com cúpula, contrariamente àquilo que é a área. Quero parecer que estas não têm cúpula. Outra vez. Outro plano. Pedro, porquê é que, em princípio, não se usa a ábside nos jesuítas? Há algum critério? Não, é porque, quer dizer, é uma coisa mais... Funcional? Apenas como princípio funcional? Penso que sim. Quer dizer, portanto, tem a ver com facilidade de construção, tem a ver com uma expressão de pobreza, mas não é explicado. Eles não perdiam muito tempo com isto. Eu estou em crer que o estilo jesuítico é determinado por estas indicações, mas depois vai sendo construído em função das próprias execuções, ou seja, que há uma certa continuidade das obras que determina isto.
Mas o nosso São Roque é, de facto, um caso absolutamente paradigmático, quer dizer, é absolutamente uma planta tipo, e mesmo o sucesso que tem depois, quer dizer, todo aquele enriquecimento que acontece posteriormente, também é típico já destas intervenções que são feitas a seguir em 1622. Já agora, professor, as igrejas que vão ser feitas no Brasil, por exemplo, também já bebem disto, não é? Sim, em princípio sim. Porque nós reconhecemos. Quer dizer, o que eu pretendo dizer é que, classicamente, aquilo a que se chama arquitetura jesuítica, ou por outra, dizendo melhor, aquilo a que se chama arquitetura jesuítica só pode ser apropriadamente considerada arquitetura jesuítica enquanto sai deste gabinete central que tinha lá o Tristão. Portanto, entre 1558 e 1586. Não é? Depois, entre 1586 e 1622, vai havendo uma alteração gradual e, a partir de 1622, os arquitetos deixam de estar preocupados, o centro, a coordenação jesuítica deixa de estar preocupado com esses assuntos e começa a deixar os arquitetos fazerem arquiteturas à sua maneira. Quer dizer, nós, por exemplo, temos a sede de Goa, que é uma coisa que já não é propriamente de per si uma igreja jesuítica. Não é? Semelhante à Sadaria. E depois... São a única, desculpe isso, são únicas, só 3 modelos, acho que. Exatamente. Quer dizer, é preciso lembrar, aliás, que é a maior igreja portuguesa. É semelhante, a estrutura penso que é muito semelhante à Sadaria. Mas, talvez. Mas em termos de dimensão, quer dizer, é uma coisa que nos fica bem a nós portugueses lembrar que a maior igreja portuguesa está em Goa. Temos que trazer para cá. Para os chineses. Professor, já agora, em termos de projetos jesuítas portugueses, assim, além de São Roque, estou a pensar na Igreja do Colégio do Funchal. Pois, quanto a essa, não tenho dados. E há também as igrejas dos colégios de Coimbra. Nós primeiro estudávamos Santarém também, penso que Santarém também é jesuíta. Mas que são também muito. O Santarém já é. Mas a Igreja do Colégio é muito semelhante à do Funchal e também é chamada Igreja do Colégio, percebo que então realmente estava ligado ao colégio, mas é muito semelhante a São Roque. Uma pessoa fica lá. Mesmo nós teremos cá ainda um outro professor que vem falar mais sobre esta questão da arquitetura jesuítica. Espero que ele não. Espero ser convergente com ele, mas. Mais ideias, mais projetos. E o nosso São Roque. Portanto, um espaço compacto, transepto só. Estão a ver, este é o desenho que está naquele arquivo comando. Espaço compacto, transepto curto, capela mor curta, teto plano. A secção também, normalmente é sempre uma secção ao baixo, como vos disse, quer dizer, sempre ou quadrada ou tendencialmente mais baixa, para facilitar este caráter de aula. E depois, posteriormente, vai sendo enriquecida com intervenções que têm este caráter persuasivo. Portanto, mais do que o ouro, mais do que, quer dizer, isto não é propriamente aquilo que os franciscanos fazem em São João do Porto, não é? Que enriquecem. Não, aqui havia propriamente uma finalidade de conversão persuasiva, quer dizer, uma finalidade de descrição. Funcionava um pouco como teatro, explicavam as coisas. Não percebi. Quase se pode dizer narrativa. Exatamente. Portanto, é outra vez recuperar aquelas lições antigas. A reforma, como vos disse, radica muito num justificar a continuidade apostólica, não é? E, portanto, todas as referências históricas não são nunca postas de parte. Portanto, o contexto e os processos medievais que tinham sido
absolutamente criticados e com os quais tinha entrado totalmente em ruptura durante o Renascimento, aqui são retomados outra vez. E também aqui, aquela ideia da Bíblia dos Povos. Pois, professor, aqui nesta fachada, no arco triunfal, Sim. foi aqui que eu ouvi falar, de facto, no teatro, nestas 4 grandes janelas do altar, né, de facto, seria para certos, uma catequese eucarística, não é? Ou seja, Aqui, havia, sim, de facto, sim. Estas aqui. Não, as laterais, as mesmo, essas aí onde está agora. Essas 4 seriam momentos concretos onde se falaria, como à maneira do que há daquele autor Pedro Caldeirão da Babarca. Sim. Onde ele diz, e agora é o momento em que o sacerdote era uma missa explicada, de facto depois explicava-se a própria teatro eclesiástico. Estou a perceber. Pois, isso, Para a formação do povo. Mas até isso não sei. Eu sei que um dos aspectos característicos são exatamente estas tribunas, por cima dos arcos, por onde os jesuítas da casa tinham acesso ao espaço sagrado. Não é? E, portanto, era aqui o lugar onde muitas vezes exatamente se fazia as orações litúrgicas que eles, como sabem, que não tinham obrigação de coro, podiam fazer individualmente. Isto é uma ideia que me ocorreu agora, mas este modo nosso, não é? Deus, Sim. de construir igrejas, dá-me a ideia que é um bocado o programa do Papa Francisco, não? Assim, de austeridade, de simplicidade, Pois é, só que Isto no início, pelo menos no que está na gênese deste modo nosso, não é? E é uma coisa como eu também recorrente. jesuíta, se calhar também. É uma coisa recorrente na Igreja, não é? Quer dizer, os cistercienses também propunham isso, essa pobreza, os franciscanos também propunham isso, os jesuítas, portanto, é uma coisa recorrente na Igreja, só que a natureza humana é muito forte e, portanto, Mudei. Com facilidade. Pronto, outra, esta estão a ver em arco, mas com a abóbada feita em madeira, não é? Um arco baixo. São Giovannina em Florença. Mas eu diria que a característica do espaço jesuítico é a sua compactez. É sempre um espaço compacto. É sempre um espaço centrípeto. E isso, quer-me parecer, é uma característica das igrejas. Ou seja, todas as igrejas que verdadeiramente funcionam como igrejas têm esta característica de serem centrípetas, ou seja, de chamarem para um centro e de gerarem uma espécie de um espaço comum e envolvente em torno do centro, que é o altar. Não é? Esta clareza sobre o essencial está sempre patente naquelas igrejas que são verdadeiramente igrejas. É uma característica que não é muito diferente, por exemplo, das igrejas cistercienses. As igrejas cistercienses também se criam na Idade Média, com tetos baixos relativamente às outras, espaços mais uniformes. As naves laterais, é recorrente, as naves laterais também são secundarizadas, como em Alcobaça, é evidente, não é? As naves laterais praticamente desaparecem. Portanto, é uma constante. Outra, vejam, o espaço absolutamente limitado. Esta, já com cúpula. Com variações. Esta, muito parecida, estão a ver, a São Roque, teto plano. Está a ver as 4 janelas? Sim. Não. Ideia. Tosse. Professor, eles no texto dá a entender que há várias tipologias mesmo assim, não é? Eles... Não há propriamente uma tipificação, isso não há. Há um plano tipo. Há um plano tipo que tem a ver com estas coisas, que depois era adaptado pelo Giovanni Tristão. Mas qual era o plano tipo? Era dado por exemplos ou havia um plano tipo a testar? Não, havia um tipo, como sabe, não tem propriamente um desenho, não é? Quer dizer, um tipo é uma ideia, é uma coisa intelectual, não é? Depois que tinha estas componentes, que se querer que fosse um espaço simples e um espaço simples e compacto e que favorecesse a liturgia. Portanto, concentrado no essencial.
Depois eles adaptavam isso. Vejam, muitas vezes, raramente o Tristano e raramente nestes desenhos, raramente aparecem secções, não é? Portanto, ele normalmente apresentava uma planta que resolvia os assuntos e depois a coisa era construída pelos locais. E isso é aquilo que se passou, por exemplo, nas colónias. Não é? Portanto, não há... o Benedetti, que estudou este assunto, não faz menção quais são essas tradições tipológicas. É tudo quanto eu sei dizer. Eu não fiz investigação de arquivo sobre este assunto. Vou socorrer aqui outros iniciais. O etiqueta. Estou a ver, esta mantém ainda uma forma mais simples, não é? Não pintada. Oratório. Já tínhamos visto. A fachada é muito semelhante à da nossa. Simples, não é? Mais Mais como depois não são são. dela. Nossa, Sim, ainda é sim, mais. sim. Esta já pressupõe isto. E os colégios, mais mandados para todo mundo. Mandados para todo mundo. Tem sempre uma linguagem muito austera. Curioso, no século XX parece que não sei. É curioso, porque uma vez ouvi falar que a fachada da sede de Santarém, que é uma igreja jesuíta, era um colégio, a fachada é toda cheia de estatuárias. Tem pelo menos uns 4 ou 6 ilustrações. E há quem brinca até na forma como as imagens são expostas, porque parece que remifam, e há uma piada até sobre isso, porque há um deles que diz que faltou o arroz doce, e ele diz que foi aquele, e eu queria conta para baixo, eu queria conta para baixo, e um deles é que roubou o arroz doce. Mas a ideia seria comunicar também com o povo que entra para a igreja. Sim. Mas estas fachadas não têm nada. Não, porque estas são, digamos, de uma fase anterior, não é? Anterior a essa. Por isso é que este arquivo tem o plano da Igreja de São Roque, mas não tem os outros, não tem de Santarém nem tem de Coimbra. São... Ora bem, segundo passo, o Tratado de São Carlos Borromeu. Portanto, tem por data de edição 1577, poucos anos depois do Tratado do Paládio. Chama-se Instruções para a Construção e para os Equipamentos ou para o Mobiliário Eclesiástico. Peço desculpa, 77. É constituído em 2 partes. Uma primeira sobre a Igreja e sobre os espaços das igrejas, com uma nota depois também sobre os mosteiros, e uma segunda sobre um segundo livro sobre o volume. No total, é qualquer coisa que andará à volta, sei lá, das 60 páginas. Está aqui uma impressão do primeiro volume, do segundo não arranjei, mas não tem páginas, mas o que é que há de ser isto? 30, 60 páginas. O segundo volume é sobre o quê? O segundo volume é sobre os equipamentos mobiliários. Sim. É o único tratado que nasce em consequência do Vaticano II, do Concílio de Trento. Não sei. Era adiantado para ele. Não, seria bom se existisse alguma coisa mais orientativa. Pois. O tratadista não é arquiteto, nem faz o tratado do ponto de vista do arquiteto. Portanto, o tratado é dirigido, ele diz, o São Carlos Borromeu diz isso com muita frequência, é dirigido aos pobres párocos de província,
que não têm ninguém a quem recorrer e que não sabem muito bem como é que vão resolver os problemas. Portanto, ele dá uma série, e ele é absolutamente detalhado nas coisas, quer dizer, ele diz as coisas, diz as medidas dos degraus, estão a perceber? Diz a altura do peito e do cobertor que os degraus devem ter. Portanto, é completamente detalhado para, como que dar um manual a um parque de província que depois possa orientar um construtor na sua zona. Portanto, sob esse ponto de vista, é um tratado original. Contudo, diz muitas vezes que, sobre estes assuntos, sempre estas duas entidades de referência, o arquiteto, relativamente às questões da formalização, ele diz, veja-se isto, fale-se com ele, etc, 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 quanto à escolha do lugar, etc, e o bispo, quanto ao decoro, quanto à função da igreja, etc. E é um tratado que tem isto de sábio, por isso é que eu disse que não sei se nós, no Vaticano II, precisávamos de uma coisa dessa ou para outra. Precisávamos, mas era preciso alguém que tivesse esta humildade de constituir isto. Porque este tratado decorre de longos anos de conversação e de conversa entre o São Carlos Borromeu, que era arcebispo de Milão, e o arquiteto Pellegrino Tibaldi, que estava lá e, portanto, discutiram muitas vezes as coisas com ele. E no tratado, muitas vezes, vê-se na própria obra dos dois que há interação entre os dois.